Fala, agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E você, desde já, que ainda não segue o nosso podcast, siga aqui no Spotify ou se inscreva no nosso canal do YouTube para você ser o primeiro, a primeira a receber os nossos conteúdos de valor aqui sobre vendas e sobre liderança no agronegócio. E hoje temos um episódio que ele é um episódio divisor de águas, que você, vendedor do agronegócio, que fizer isso que eu vou compartilhar aqui nesse episódio antes de vender, você vai ver, suas vendas vão crescer exponencialmente. E aí, o que é que você precisa fazer antes de vender? Então, tem um conceito chamado de Golden Circle, do Simon Sinek, que diz que a gente precisa começar pelo porquê. E aí, eu gosto muito desse conceito e eu aplico ele na minha trajetória desde que eu tomei consciência e entendi sobre esse Golden Circle. E eu vim aqui para compartilhar com vocês, porque isso me fez me tornar um profissional de alta performance e um líder inspirador. Então, como que a gente faz esse conceito acontecer? Primeiro, a gente precisa entender o conceito, né? O conceito do Golden Circle, que foi desenvolvido, criado pelo Simon Sinek, diz que no centro tem o porquê, e depois temos o como e depois o quê. E aí, dentro do conceito que é trazido no livro dele, Comece pelo Porquê, a gente começa a entender que a grande maioria das empresas buscam vender algo. Então, buscam se conectar com as pessoas, com o público, basicamente pelo porquê, pelo quê. E aí, esse se conectar com o quê é direcionado muito a produto. Somente produto, ao serviço que você está vendendo. E aí, a gente precisa ter uma necessidade muito alta para se conectar somente com o produto, com o serviço. Óbvio que o produto é o veículo para você gerar valor para o cliente, gerar o ROI para o cliente, mas como que a gente se conecta verdadeiramente com as pessoas? Através do porquê, através do propósito daquela atividade nossa. E aí tem um exemplo que eu gosto sempre de compartilhar nos meus treinamentos, quando eu vou falar sobre o Golden Circle, sobre começar pelo porquê, é o Golden Circle da Apple, né? Se a gente for imaginar o que dentro do contexto de computadores, por exemplo, os computadores da Apple são assim fantásticos, maravilhosos. E aí, se a gente for vender o computador da Apple só pela configuração, por exemplo, né, sobre os atributos, né, e aí você vai conectando aí a sua venda no agronegócio. Se a gente for direto nos atributos, né, no que é o produto, o que tem no produto, a gente corre o risco de entrar numa zona perigosa, que hoje muitos profissionais estão enfrentando e estão imersos nessa zona, que vai direcionar para o preço, somente o preço. Então, assim, as pessoas se conectam muito fortemente pelo porquê, né? Pelo porquê. Então, assim, o Golden Circle da Apple, por exemplo, se a gente for pensar como a maioria esmagadora das empresas, das pessoas querem vender, nós fazemos ótimos computadores, né? Esse é o quê da Apple. Então, mas para se conectar com as pessoas e criar uma marca como é a Apple hoje, desafiar o status quo e pensar diferente. Esse é o porquê.
É o propósito. E aí, como fazer isso aí? Tornando nossos produtos lindamente projetados e simples de ser usado. Olha só, já trouxe o porquê, com profundidade, com conexão, como que isso vai acontecer e aí o que? Nós fazemos ótimos computadores. Olha o tanto que aprofunda, que conecta as pessoas e traz consigo um monte de outros insights que a gente pode tirar da Apple, por exemplo, que é um senso de pertencimento, se pertencer a um grupo seleto, né? E aí a gente tem uma margem mais elevada. Então, como que a gente pode aplicar esse conceito dentro do cenário de vendas no agronegócio? Teve uma vez, a gente estava desenvolvendo uma campanha de sementes de milho e a gente estava fazendo o planejamento estratégico e tudo mais, e no momento de organizar como que ia ser comunicado para a equipe, eu fiz um desafio para as pessoas. Eu falei, galera, a estratégia está muito bem desenhada e tudo mais, mas eu tô achando ela meio vazia, né? O cenário que a gente vivia demandava algo além. Então foi aí que eu desafiei e trouxe o conceito do Golden Circle. Como eu disse, eu aplico ele no meu dia a dia o tempo inteiro. E aí a gente fez, né, eu desenhei junto com as outras lideranças o Golden Circle daquela campanha. E o resultado foi gigante, foi muito positivo e a gente trouxe ferramentas para o time comercial poder ir para o campo de uma forma muito mais estratégica e conectados a um porquê. E poder ligar os clientes a esse porquê. E olha, a gente ia vender semente de milho, né? Quantas empresas vendem semente de milho, né? Então a gente conectar as pessoas a um porquê é fantástico. E aí nas vendas, né? Nas vendas, eu como profissional, né? Eu sou movido a isso, sabe? E isso facilita muito a minha vida, né? E eu busco transmitir isso para os vendedores que estão na minha equipe, time técnico, enfim, onde eu estiver, eu busco conectar as pessoas a isso. Por quê? Muitas das vezes a gente está vendendo commodity. E aí, como que eu vou diferenciar? Tem estratégia, né? Tem os 4 P's de marketing, aí vai preço, produto, praça, promoção, enfim. Aí a estratégia, mas o propósito, né? Então, eu busco chegar para uma visita, por exemplo, eu não chego falando demais, né? E o grande erro do vendedor no anseio, na ansiedade de fechar um pedido, é falar demais. E deixar de aprofundar e entender a necessidade do cliente, o momento do cliente. Então, assim, faça isso antes de vender, é ligar o seu cliente ao seu propósito como vendedor. Então, a gente precisa fazer algumas perguntas antes de entender isso. Daí isso faz parte da sua preparação para fazer uma visita, fazer uma prospecção, fazer um fechamento. Então, você conectar um porquê, né? Eu, por exemplo, quando vou para o campo, né, seja para uma visita junto com o vendedor ou não, eu busco observar muito, observar e começar a fazer ali perguntas, né? O vendedor hoje que não domina perguntas estratégicas, perguntas sábias, perguntas direcionadoras, ele tem uma séria dificuldade de se conectar, né? De se ligar aos seus clientes. Então,
eu busco fazer perguntas. E aí nessas perguntas, né, usando a escutativa, eu vou buscando insights que vão se conectar com aquilo que eu ofereço. Então você precisa ter claro o que você oferece, quais as dores você soluciona dos clientes. E aí você consegue se ligar, se conectar. E aí você traz comunicando de forma clara, objetiva e precisa o porquê, o propósito de você estar ali. O que você pode oferecer para o seu cliente? Como você pode participar do ROI dele, do retorno dele, de ele atingir aquilo que ele busca, que ele quer atingir com os objetivos deles. Então, faça isso. Faça isso antes de vender e você vai ver, as suas vendas vão crescer exponencialmente. E desejo isso para você. E para o como, você precisa de método. O método é fundamental para você poder crescer, criar recorrência e ir crescendo dentro de cada um dos seus clientes. Então, eu tenho um método que eu desenvolvi, que é o método Propulsão de Vendas, que está no meu livro Propulsão de Vendas, transformando vendas em experiências únicas. E aqui você tem uma série de conteúdos, de práticas aplicáveis facilmente e estratégias para você crescer dentro dos seus clientes e aumentar aí o seu faturamento, melhorar a recorrência e tudo mais. Isso em 3 pilares, que o primeiro é performance e diferenciação, venda de valor é o segundo e o terceiro, experiência do cliente. Então, você que busca um método para te auxiliar a vender mais e melhor e satisfazer os seus clientes, gerando valor a partir deles, clique no link que eu vou deixar aqui na descrição, adquira o seu livro e você vai ver que você vai melhorar os seus resultados e aumentar a sua performance. Até a próxima. Tchau, tchau.